Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Competência e Empregabilidade. Eu sou o professor Sidney, gestor da área de egresso e central de carreira do Centro Universitário Internacional Uninter. Programa exibido pela IES-TV, TV Profissão, também disponível no Facebook e YouTube da Escola Superior de Educação. Todas as segundas-feiras nós trazemos sempre um tema muito relevante à área de atuação, à sua área de formação, e muitas vezes trazemos sempre a experiência dos profissionais. E hoje, precisamente, nós vamos falar, a gente sempre fala assim que esse programa é voltado para você, nosso aluno egresso, para você, nosso aluno discente, mas a gente sempre traz um tema daquele assunto, daquela profissão. E quem está envolvido por trás de tudo isso? Que são os nossos professores. Hoje, na Geociências, vamos trabalhar a questão do professor inovador. Como é que se inova dentro das profissões? Como é que se inova dentro de uma sala de aula? Como é que nós trabalhamos as tecnologias? Porque hoje nós trabalhamos muito a questão da aula no presencial, no modelo EAD. E esse professor inovador, como é que podemos fazer a diferença nas aulas de campo? A aula de campo que muitas vezes é um processo de... Eu sempre digo que a aula de campo, para mim, é você ter a teoria, fazer a sua prática e fazer aquela vivência. E aí, quando você traz para dentro do EAD, isso é possível? É possível. De que forma? Com profissionais, com os professores inovadores que estão aqui comigo hoje, que vão contar para você como é que se faz, e como é que se produz e como é que se inova. Professor inovador, aula de campo, sejam bem-vindos a mais um programa. Professor Otacílio, seja bem-vindo. Obrigado, professor Sidney, é uma honra estar aqui, podendo conversar um pouco com todos sobre uma possibilidade na carreira do nosso egresso, não é? Saber fazer uma aula de campo, entender a importância de uma aula de campo, quer seja no ensino fundamental 2, quer seja no ensino médio, no ensino profissional, ou mesmo no ensino superior, é uma habilidade muito, muito importante. Saber tirar o seu aluno, levar ele para uma realidade, fazer com que ele entenda aquele momento, né, e compare aquela realidade com a teoria vista em sala de aula, é com certeza uma coisa encantadora que o docente pode ter, pode desenvolver e certamente vai impactar muito a vida do seu aluno, né, e vai continuar em uma formação de qualidade na posteridade. Eu sou o professor Otacílio, né, como o professor Sidney já apresentou, né, sou geógrafo, doutor em geografia, gosto muito, muito mesmo da parte de docência, estou hoje no ensino superior, mas já trabalhei muito na parte também do ensino fundamental 2, no ensino médio, fazendo aula de campo, né? Meu TCC foi sobre aula de campo, eu sempre adorei essa metodologia de ensino, e eu acho que tem bastante coisa para a gente conversar aqui hoje, né, professor Sidney? E já dando um spoiler, né, apesar de ser aqui, a gente está falando de inovação, é como se fosse um vinho novo em garrafa velha. A aula de campo não é tão nova assim na geografia, mas a necessidade, a importância de trabalhar isso hoje em dia, nesse mundo tão conectado, de se ligar ali e olhar para a realidade, é muito importante, certamente vai render uma discussão bem interessante hoje, professor Sidney. Eu acho que dentro da sua fala tem uma fala super importante, que a gente fala muito dessa questão do mundo totalmente conectado e a gente percebe nas conversas, corredores, nas salas de aula, a necessidade que esse aluno tem de fazer essa vivência, porque o aluno, porque tá tudo aqui, né, professor? Então a tecnologia tá tudo. Mas como é que eu convivo? Porque eu acho que até são as relações das pessoas, né? Exato. Naquele momento, o que eu posso fazer com o meu colega de sala de aula, com o meu professor, e muitas vezes até tem um envolvimento da comunidade em certas situações, exato, né? Porque a aula de campo, e a gente fala muito dessa questão da aula de campo, da questão da empregabilidade e as formas de trabalho. Então a gente vai entender um pouquinho que essa aula de campo, às vezes, oportuniza muitas situações para essa comunidade, para o seu território. Mas também temos que ter aqui sempre uma presença feminina, alguém que conhece do assunto, alguém que também vivencia isso. Nada mais justo do que ter conosco aqui a professora Eneida. Professora, seja bem-vinda, professora Eneida. Muito obrigada, professor Sidney, professora Otacílio. Para mim também um grande prazer estar participando aqui.
E é isso, né? A gente que é da geografia, eu também sou geógrafa, mestre, minha grande experiência foi na escola básica, né, por mais de 30 anos, com ensino fundamental 2 e ensino médio, e concomitante a isso, agora perto de 15 anos, com o ensino superior. E quando a gente da geografia tem um apreço muito grande pela aula de campo, e como bem lembrou o professor Otacílio, não é novo, né? Não é um procedimento de pesquisa novo. Aliás, ela constitui a geografia lá nos seus primórdios e depois, em função mesmo de recursos tecnológicos, ao longo aí de metade do século XX, a aula de campo foi um pouco deixada de lado. E hoje, como Sidney muito bem pontuou, me parece que ela é uma necessidade, porque a gente tem, por conta dos recursos tecnológicos, um acesso à imagem muito grande, mas acessar a imagem não é estar em campo, né? E toda essa organização que o docente precisa conhecer para levar os seus estudantes em campo e explorar, né, pedagogicamente, enfim, num processo de ensino-aprendizagem, é uma habilidade, como disse o professor Otacílio, que precisa ser desenvolvida. E sim, vai dar um diferencial a esse profissional e vai lhe garantir vagas de emprego. Isso a gente tem certeza. Muito bem. E a sua fala é muito legal. Acessar a imagem que não quer dizer que não estar em campo, né? Então, acessou a imagem. Não, eu quero sim acessar a imagem, mas eu preciso ver isso lá na prática. E aí temos a honra de ter aqui conosco mais uma vez minha ilustre convidada lá do Polo do Rio Negro, Gisele. Seja bem-vinda, Gisele. Tu nos escuta, Gisele? Acho que nós estamos com um probleminha de sinal com a Gisele lá. Gisele, nós vamos retornar com o sinal para você daqui a pouquinho. E aí nós já colocamos você para falar conosco. Professor Otacílio, o que é ser inovador em ciências e geografia? Sair um pouco da zona de conforto, né? Às vezes é tão mais fácil chegar, aí abrir um livro didático, a página tal, vamos hoje copiar aqui o exercício, fazer ali, né, um momento de escrita. Isso tem a sua relevância, tem a sua importância no processo de ensino-aprendizagem. Isso é muito importante, desenvolve ali habilidades muito, muito interessantes. Mas não pode ser só isso, professor Sidney. A gente precisa trazer outros recursos para o ensino. Precisamos trazer eventualmente uma notícia de jornal, uma música, um filme. Podemos trazer um acontecimento, um fato histórico que estamos vivenciando e discutir isso em sala de aula. O livro didático, né, muitas pessoas atacam muito ele, eu defendo muito. É muito importante o livro didático, ele é um material muito democrático, a gente tem ele distribuído pelas escolas públicas, a gente tem um acesso dele quase que universal, né? Tem alguns problemas ainda, questões de distribuição, mas a gente tem um acesso muito grande. Só que ele não pode ser só aquilo. É importante que o professor ele olhe para o entorno, olhe para lá para fora, olhe um pouquinho o que está acontecendo no entorno desse espaço escolar. Tem coisas ali que são muito interessantes, que podem vir a compor uma belíssima aula, né? E por que não uma aula de campo? A aula de campo é esse momento em que o professor ele leva seus alunos, né, para olhar uma realidade fora dessa sala de aula. Pode ser uma aula de campo, professor Sidney, não precisa nem ir muito longe, pode ser no próprio bairro, pode ser no próprio espaço escolar, alguma coisa esteja acontecendo ali. Eu lembro muito de uma aula de campo que eu fiz, a professora de ciências, que ela me mostrou lá como é que funcionava o comportamento reprodutivo das samambaias, no terreno da escola. E aquilo teve um impacto tão grande que eu, hoje aqui, professor de geografia, ainda consigo me lembrar como que é o ciclo reprodutivo dessa samambaia. Usei no vestibular, caiu no vestibular também, muito importante. Mas olha, fixou aquilo muito bem, foi um momento muito especial para mim. E isso é interessante, isso vai dar um diferencial muito bacana para o nosso egresso, saber levar esses momentos para a sala de aula. Isso é muito interessante. E cabe aqui, né, professor Sidney, a gente diferenciar algumas coisas. Temos aí a aula de campo, temos o passeio e temos também a visita técnica. São momentos distintos que a gente tira o estudante dentro do espaço escolar, leva ele para fazer alguma atividade fora, mas ele tem algumas características muito diferentes. Um passeio é muito aquela atividade lúdica, né? É um cinema, é um parque, que é importante, né? Tem um lazer muito embutido ali. E a escola é o espaço que o nosso estudante ele vivencia essas experiências humanas. Então é muito importante ter os passeios. Quem já não fez um passeio para um cinema na escola, né? Que coisa maravilhosa, muito interessante. Uma visita técnica. Eu vou visitar uma feira de profissões. Eu vou no museu, certo? Possibilidades que eu encontro aí. E a aula de campo, qual que é o grande diferencial dela? É o professor. O professor, ele assume esse papel de intermediar ali o processo de ensino-aprendizagem. É aquele momento que o professor fala, pessoal, gostamos aqui desse parque, vamos todo mundo reunir aqui, vamos conversar um pouquinho sobre aqui o comportamento do relevo dessa área,
questões climáticas, questões da biogeografia, o professor como esse protagonista. É diferente quando era uma visita técnica, né, que tem ali um expositor, alguém do museu para falar, ou quando é um passeio, que a gente só senta lá, assiste um filminho. Essa é a grande diferença. A aula de campo, né, ela tem o professor como a pessoa que traz ali, faz o intermédio do processo de aprendizagem. E aí fica a pergunta, né, quantas aulas de campo a gente já fez de fato na nossa vida, né? Será que não foram passeios, foram visitas técnicas? Isso é interessante a gente colocar aqui. O professor que sabe usar esses recursos, né, olhar, tirar aquele conteúdo do livro didático e trazer a realidade do discente ali, ele certamente tem um diferencial muito grande na sua atuação profissional, professor Sidney. O professor Marineida, aí quando o professor Otacílio, ele diferencia passeio, ele tem ali a visita técnica e a aula de campo. Essa aula de campo é quando o professor, porque isso é uma iniciativa do professor daquela disciplina, mas ela também tem que estar muito alinhada com a visão e a missão da instituição, né, professora? Sem dúvida. E olha, o professor Otacílio, ele fez um gancho aí com a questão do livro didático. Então, professor Sidney, só para você ter uma noção de quanto a aula de campo é uma estratégia de ensino, né, um procedimento de ensino super valioso, em muitos livros didáticos, sobretudo os de maior qualidade, lá no manual do professor, há sugestões de aula de campo. Então, os autores eles cuidaram, né, com esse detalhe de orientar o professor e dizer, olha, professor, nesse conteúdo do capítulo X, se você puder tirar os seus alunos da escola, né, ou enfim, e fazer um campo, e aí dar todo o passo a passo, sugestões, por óbvio, né, disso, de como realizar. Então, isso é um ponto importante, né? Porque eu também sou defensora do livro didático e eu acho que o livro didático, quando ele faz essa relação com a aula de campo, ele está mostrando o valor desse procedimento. No caso específico da geografia, você pontuou muito bem, né? Não é tão simples assim. O professor pode elaborar, planejar uma aula de campo, mas ele precisa de todo um aparato da instituição, né, para levar esse estudante a campo. Quando é criança e adolescente, é mais complicado, porque além disso a gente precisa envolver também família, autorização dos pais e tudo mais. No caso do ensino superior, toda uma organização, aqui, por exemplo, na Uninter, a gente já fez aula de campo, né? Então a Uninter providenciou para nós ônibus para levar, né? A gente, por óbvio, fez um planejamento de todo o trajeto, então as paradas, veja, mobiliza muitos setores, muitas coisas dentro de uma instituição de ensino superior. Na escola, a iniciativa é do professor da disciplina, mas ele também vai precisar de apoio da equipe pedagógica, da direção, autorização dos pais. Por isso que talvez a aula de campo não seja assim tão praticada, né, na educação básica. Ela é mais praticada no ensino superior, porque demanda, sim, uma logística de organização muito grande e, como você falou, tem que estar no projeto político, né? Tem que estar, da escola, no caso, e no nosso caso, está no projeto pedagógico dos cursos, tanto de ciências biológicas quanto de geografia aqui na nossa área. Então, professor, essa aula de campo depende, esse professor inovador está lá no PPC do curso, está no plano pedagógico, mas muitas vezes a aula de campo ela é inovadora e ela não tem um tempo determinado. Ela pode ser uma aula de campo numa manhã, como pode ser uma aula de campo um dia todo, ou você pode também até, dependendo, como a professora André falou, que tem que ter todo um planejamento, porque você tem que, não é só o professor sair, mas tem, qual é o tipo de transporte, aquele transporte está assegurado, então todos esses cuidados têm que ser tomados. Mas, precisamente, esta aula de campo, ela tem vários modelos e várias formas para acontecer, né, professor? Exato. Tem várias possibilidades. Depende muito do objetivo de aprendizagem, professor Sidney. Depende, assim, dos recursos disponíveis. A gente sabe que todos os espaços escolares, eles não são iguais, eles têm ali limitações. Tem questões que são mais fáceis, tem outras que são mais difíceis. Mas é interessante também essa habilidade do discente, né, do egresso, melhor dizendo, de saber conversar, saber negociar, saber expor um argumento, né, conversar com a equipe pedagógica, mostrar como aquilo é importante. Isso certamente facilita muito esse processo aí de negociação e de uma coisa assim, de deixar claro qual que é o objetivo disso, qual que é o ganho
que o estudante ali, que é aquela criança, qual que é o ganho que ela vai ter no seu processo de ensino-aprendizagem. E isso é muito, muito impressionante, professor Sidney. O impacto que uma aula de campo pode ter num aluno é algo assim surpreendente. Eu falo assim por experiência própria. Eu, por muito tempo, conduzi algumas aulas de campo que duravam o dia inteiro. Né? Nós íamos aqui para um parque aqui no Paraná, que é o Cânion do Guartelá. Maravilhoso, eu recomendo ir lá. Maravilhoso, incrível. A gente chegava com todo mundo lá, os alunos, eles andavam tudo lá e ficavam fascinados com aquilo, certo? Só que a gente começou a perceber que aquilo não estava bem com uma aula de campo. Estava quase como uma visita técnica, porque a gente parava, fazia uma fala e tal, não estava muito contextualizada com o objetivo de aprendizagem da aula. Aí a gente começou a fazer a aula de campo no entorno da escola. Aí a coisa mudou de figura. E eu nunca me esqueço que uma vez eu cheguei pro aluno e falei, olha aqui, a gente está visitando um rio, como que é o nome desse rio? Eles não sabiam nem que era um rio aquilo era uma valeta. É uma coisa abandonada. E foi todo um processo aí de conscientização, de explicar, olha, isso aqui é o rio, que a escola, a bacia que a escola se encontra, a menor bacia hidrográfica, aquela micro bacia, tá aqui, é o rio de vocês. Como é o nome desse rio? Não sei. Ah, meu avô chamava de rio tal. E aí tem todo um processo de identificação, de sensibilização, e como isso é interessante nesse processo de aprendizagem, de formação humana que a gente está fazendo muito na escola, não é? Então é impressionante, né? Às vezes a gente pensa que vai investir um dinheiro muito alto ali naquela hora de campo, contratar um ônibus, fazer toda uma logística e tal. E, na verdade, você precisa de uma negociação muito bem feita com o espaço escolar, com a gestão escolar, conversa, explica o que é e faz uma coisa assim de muito curta, né? 2 horas, micro saídas de campo que são muito benéficas para o processo de ensino-aprendizagem. Isso pensando numa lógica de educação lá do ensino fundamental e ensino médio. No ensino superior, aí tem que ser um pouco mais complexo mesmo, né? Nós aqui na Uninter temos uma aula de campo gravada, né, que a gente demonstra para o aluno, olha, isso aqui é um relevo com tal comportamento. E aí vem a provocação. Como que é na tua região? Como que é no teu espaço de vivência, onde você vai atuar futuramente? Isso estou falando do bacharelado e do licenciando. Como que você vê isso para você desenvolver a sua leitura do seu próprio espaço? Isso é interessante, professor Sidney. A gente tem possibilidades diferentes, depende muito do objetivo de aprendizagem e o que a gente quer desenvolver ali, trabalhar com aquele discente. Vamos ver se a gente Professor Sidney, eu posso complementar? Claro, professora. Não, é que o professor Tarsílio deixou uma brecha muito boa e eu preciso complementar. Veja, a questão da aula de campo, ela pressupõe um pré-campo, o campo propriamente dito e o pós-campo. Então, ao planejar uma aula dessa, o professor tem que pensar desde a primeira etapa. O pré-campo, ele que faz. Ele tem que ir ao local antes, verificar a paisagem, os elementos que ele quer trabalhar com o estudante, se é na geografia humana, por exemplo, se esse estudante vai ter contato com pessoas, ele tem que fazer essa pré-visita, né? Organizar tudo, deixar tudo combinado, quem vai receber, como que vai ser, o trajeto que vai fazer, enfim, esse é o pré-campo. Isso tem que estar no plano do professor. Aí depois, ao levar os alunos para o campo, ele também já tem que estar pensando no pós-campo. Como é que vai sistematizar esse conhecimento, né, Otacílio? Que ele vai instigar o estudante a observar, a levantar dados em campo. Então, se vai aplicar algum questionário, se vai fazer uma observação de caderneta, fazer anotações dirigidas, porque tudo isso, são elementos que o estudante vai ter que trazer de volta depois para a escola, para a sala de aula, para a gente pensar no pós-campo, como é que vai sistematizar os dados. Então, veja, esse trajeto pedagógico, ele é complexo. Por isso que aula-passeio é aquela coisa que o professor Tarsílio já explicou. Não tem esse compromisso de ensino didático. Ele é lazer, ele é para ampliar repertório cultural, mas não tem todo esse envolvimento pedagógico do professor, né? Então, isso é muito diferente. O que eu queria pontuar aqui, aí é uma realidade de escola básica mesmo, em função de uma leitura enviesada que foi feita algumas décadas atrás dos princípios da Escola Nova, por exemplo, passaram a chamar a aula de campo na escola básica de aula-passeio. E aí era isso, na verdade não era aula de campo, era passeio. Então, essa diferença conceitual, que foi a primeira fala do professor Tarsílio, e esse destaque ao papel do professor e quanto veja a habilidade que esse professor tem que ter para organizar pré-campo, campo e pós-campo, antes de propor a atividade para os estudantes, né? Então, tudo isso ele precisa aprender
na formação inicial e ser capaz de aplicar lá, porque vai ser um diferencial para a empregabilidade, com certeza. Mas aí nós temos o pré-campo, né? O após o campo. Nós estamos com um probleminha lá. Você nos escuta? Ainda bem que não deu certo. Você nos escuta aí? Gisele? Estão bem loucos para entrar aqui. Gisele, você nos escuta? Gisele? Isso, perfeito. Nós tivemos com um probleminha lá, nós não conseguimos... A Gisele, ela entra numa outra oportunidade para falar com a gente aqui sobre o polo de apoio presencial. A gente falava aqui, nós temos a aula, né? Nós fazemos a aula de campo. Nós temos o antes e o depois, né? Certo. Professor, Oi. vamos fazer o seguinte, eu vou fechar aqui porque ela falou um negócio que tem que cortar fora, senão ficar feio o programa. Perfeito. E ela estava com a colher ali. Isso. Vou fechar você aqui, professor, você fala você dá uma deixa ali. A Maria Tacílio ou a professora... Professora Eneida. Tá. Atenção lá, Eu volto para a professora Tacília aqui, tá? Tá. Atenção lá, gravando ação. Professor Tacílio, a professora Eneida falou, tem 2 momentos aqui, na verdade tem 3, né? O antes, o durante e o depois. Nesse conjunto de ações que o professor inovador tem que fazer, tem que desenvolver essa ação, você trouxe que nós temos várias situações, vários espaços para fazer isso. Mas aí eu volto na minha pergunta que eu fiz para a professora Eneida, que a gente tem que ter todo um aparato do corpo administrativo. E essa aula pode envolver outros profissionais, por exemplo, profissionais de educação física, porque nós estamos falando de geografia, mas muitas vezes você vai falar de relevo, você vai falar do ambiente, você vai fazer um processo de solo, você pode envolver outros professores, professor de química, por exemplo, numa aula de campo? Com certeza pode envolver, professor. E é muito recomendado que isso aconteça. Porque se você conseguir aliar, né, o conteúdo que você vai trabalhar durante uma aula de campo com outros conhecimentos ali da matriz do estudante, isso com certeza vai ser muito mais tranquilo no momento de negociação com a equipe escolar. Né? Você apresentar uma ideia, mostrar ali como vai ser o impacto disso ali, né, em todos aqueles estudantes, com certeza é muito incentivável fazer isso. E é possível sim fazer essas parcerias, né? A gente pode relacionar solo com questões da química mesmo, podemos relacionar a questão ali da própria orientação espacial da geografia com corridas de orientação lá da educação física, né? Claro que tem algumas particularidades, tem que deixar muito claro o que é cada coisa, até para não confundir muito a cabeça do nosso estudante. Mas é importante deixar claro esses momentos e é muito incentivável, muito importante que essas parcerias elas aconteçam. E isso também pode se estender ao pós-campo, né? Esse momento de avaliação da aprendizagem. Porque é muito legal fazer aula de campo, é maravilhoso. Você fica cansado demais assim no final, mas tem ali um retorno muito bom dos estudantes. E você tem que saber aproveitar isso no momento de avaliação. O que eu vou pedir para o meu estudante para a gente verificar ali o processo de aprendizagem? Uma maquete? Eu vou pedir uma notícia de jornal? Eu vou pedir um mural? Vou pedir um mapa mental? Vou pedir um mapa do entorno, do trajeto? Isso são outras questões que o professor tem que ter ali no seu arsenal, né, o seu leque de possibilidades para a sua atuação. O que eu vou pedir para o meu estudante para mostrar, para verificar ali esse processo de ensino-aprendizagem, como que foi o impacto dessa aula de campo. Porque se fazer por fazer, aí a gente cai muito no passeio. Né? De novo, não é errado o passeio, ele só tem um outro momento, ele é um outro espaço que ele tem que ocupar. A aula de campo ela preconiza essa contextualização com o objetivo de aprendizagem, tem que ter um momento de avaliação ali, né, para você saber se aquilo foi efetivo. E também, importantíssimo, tem que ter relação com o conteúdo. Não posso fazer uma aula de campo assim, que está totalmente descontextualizada, que está totalmente fora, porque daí cai muito na questão do passeio e até pode atrapalhar um pouco o próprio cronograma, né, daquelas aulas que você vai ter ali ao longo da sua disciplina. Então, isso são cuidados que a gente tem que ter, como o professor Neida já falou ali dos momentos, né, de pré-campo, planejamento, o campo em si, definir os pontos, né, as paradas de campo, tem que ter a questão ali também do momento de avaliação, isso é muito importante. O professor inovador, ele também é muito organizado, e isso é muito importante, é uma habilidade que a gente tem que desenvolver. A organização, essa gestão do tempo é fundamental, até para a gente evitar nenhum tipo de frustração posteriormente, né, professor Sidney? Então, acredito que seja por aí que a gente possa caminhar.
Professora Eneida, agora a gente falando de gestão de tempo, inovação, mas nós somos uma instituição de ensino EAD, né? E aí muitas vezes o pessoal, como é que se trabalha isso com profissional de EAD? Como é que se inova? Como é que a gente pode trabalhar, esse professor pode ser inovador dentro de uma estrutura de EAD? A pergunta é para vocês dois. Quer começar, professora Eneida? Assim, eu vou começar porque eu sei que você vai desenvolver mais, você é o mais apaixonado por essa parte, né, tecnológica aí. Assim, olha, professor Sidney, a questão do aula de campo, ela tem um lado empírico que ultrapassa muito aquilo que eu falei antes, a imagem, o livro didático e tudo mais. O aluno ir a campo, além dele ver, ele consegue tocar nos elementos que se está sendo estudado, sente cheiros, né? Então isso é diferente, por exemplo, de você ver um rio fétido, como a foto dele no livro didático, e você está passando ali do lado e sentir o cheiro daquele rio, que está dentro da sua cidade e que aí você diz, nossa, mas por que isso? O que está acontecendo aqui, né? Então, a aula de campo ela tem essa questão. Quando na EAD a gente tem aluno que está lá do outro lado do Brasil, ele está assistindo uma aula de campo nossa aqui, como o professor Otacílio já falou. A gente faz a gravação com os elementos locais, óbvio, né, locorregionais, mas destacando os conceitos que queremos trabalhar. Então, se é modelado de relevo, se é dinâmica climática, se é a questão da vegetação, se é a ocupação urbana, ou mesmo a ocupação das margens de um rio urbano, como já fizemos aqui, a análise de tudo isso, e sempre remetendo para o aluno pensar na sua realidade local. Tentar encontrar um paralelo, um similar. E aí, professor Sidney, é que está o grande pulo do gato desse procedimento, porque a gente dirige a observação. E essa é a grande função da aula de campo, é você conseguir enxergar aquilo que você passava todo dia e não via, porque você não tinha aquelas ferramentas teóricas, né, para pensar sobre aquele elemento. Então, a nossa aula de campo feita aqui, gravada, colocada no AVA, ela pode impactar muito um estudante de outro bioma desse país imenso, muito longe daqui, com a paisagem muito diferente, mas ele vai fazer as conexões, ele vai buscar os mesmos conceitos que a gente trabalhou aqui. Acho que basicamente era isso. Perfeito, professora Eneida. É muito importante, professor Sidney, no curso da formação, né, na graduação que você vai ter ali, essa base sólida, muito forte. Porque a partir dessa base sólida a gente consegue crescer muitas coisas, né, uma grande árvore aí de habilidades que você vai desenvolver. E nós aqui no nosso curso da Uninter, nós temos essa base, eu tenho muito orgulho de fazer parte da instituição, porque eu acompanhei todas as aulas ali que eu sou responsável, eu acompanhei ali, olhei, assisti a gravação, vi como é que é, e a base é muito forte. E é toda a nossa preocupação do nosso corpo docente agora é olhar, vamos aplicar isso. Então a gente faz atividades práticas com eles a todo momento. E a aula de campo ela tem muito isso, como o professor Eneida já colocou. Onde que está isso na minha realidade? Né? O meu entorno aqui, o que tipo de bioma que eu me encontro, qual a condição climática, a dinâmica metropolitana, se ela ocorre ou não ocorre. E isso é muito importante. A partir dessa base forte, essas leis gerais que você conhece muito bem, seja na geografia ou ciências biológicas, você consegue olhar para a sua realidade, extrapolar isso para a sua realidade. Um projeto incrível que nós temos agora na nossa área é o projeto de extensão Rio Urbano. Esse projeto eu sou apaixonado por ele, né? É claro, é uma condição de extensão universitária, não é meio uma disciplina, né? Mas é fundamental para a formação do nosso graduando ali, certo? A extensão universitária ela é imprescindível para essa atuação profissional e para você entender essas questões da relação da sociedade com a academia. Vejam, nesse projeto de extensão, que inclusive ganhou o segundo lugar aqui no CREA Paraná, numa premiação, né? Muito orgulhoso, nós ficamos lá. Mas nesse projeto a gente chama o aluno a fazer um diagnóstico do seu rio no entorno, né? Seja no seu local de trabalho, da sua casa, um diagnóstico orientado. Olha, de acordo com a literatura, essa base forte, um rio ali, quando ele tem esse cheiro mais fétido, quando ele tem aquela coloração um pouco engordurada, assim, aquele coloridinho, aquilo indica uma qualidade menor.
Quando ele não tem vegetação nas margens, é uma qualidade também melhor. Quando ele tem indícios de erosão, enfim, a gente está orientando. Ele vai fazer esse diagnóstico desse rio urbano, vai fazer ali uma notificação, vai dar uma pontuação, vai depois escrever uma proposta de intervenção, tudo isso com base nessa questão sólida que a gente desenvolveu. Então esse nosso aluno ele tem a condição de intervir realmente no seu cotidiano, no seu espaço de vivência. E isso é muito interessante, porque às vezes a teoria, né, que ela está muito seca ali dentro do livro, ela ganha vida quando ela vai para o nosso estudante para ele aplicar isso na sua realidade. E isso eu sou apaixonado. Então daqui, o projeto está no começo ainda, mas daqui uns 6 meses, eu acredito que a gente vai começar a ter notas dos rios por todo o Brasil. E eu só consigo visualizar o sonho com o mapa de todas as notas dos rios pelo Brasil. E eu fico imaginando como isso vai ficar evidente, né, para a nossa gestão pública, como isso vai abrir oportunidades para o nosso profissional poder atuar. Não só com uma intervenção técnica, uma intervenção ali de restauração da mata ciliar, por exemplo, que o bacharelado pode executar, pode propor, mas também uma intervenção educacional, de conscientização, seja numa ONG, seja no espaço formal ou não formal de ensino. E isso é incrível, né? Saber usar essas bases sólidas, aplicar na sua realidade, isso é fenomenal, com certeza, garante muito, aumenta muito a sua empregabilidade. A professora Neide falou muito dessa questão da imagem do rio urbano, aí você trouxe esse cenário do rio urbano. Aí me veio aqui um cenário, professor. Claro. Isso é um diagnóstico que eu fiz assim muito rápido. Então nós temos 2 exemplos que eu vou usar aqui, você vai me dizer se isso é possível ou não é possível. Isso é para você, nosso aluno, quando a gente está falando desse cenário, porque a gente tem os alunos que estão aí na graduação e sempre quando o professor fala no projeto de extensão, e aí me veio aqui uma curiosidade. Vou pegar aqui e usar 2 situações. Nós temos o Rio Iguaçu, né, que nasce aqui no município de São José dos Pinhais e termina nas Cataratas do Iguaçu. É um rio que passa por vários cenários, por várias cidades, e muitas dessas cidades nós temos polos, né? Então, nós podemos fazer esta aula de campo inovadora no momento na margem aqui, como pode fazer em Porto Amazonas, pode fazer em várias regiões, aí você acaba tendo um cenário. Isso eu estou falando aqui, mas nós temos o São Francisco, né? São Francisco é um rio que cruza mais, se eu não me engano, são os 4 estados, né? E aí você pegar a extensão do São Chico, porque o São Chico ele traz vários cenários e modos de vidas diferentes, né? Você tem uma região árida, você tem um processo lá que, por exemplo, hoje tem vinhos importados, que são as águas de irrigação em determinado momento. Então, esse cenário, muitas vezes, esses rios urbanos, eles demonstram vidas e tragédias, né, no meio do seu caminho. Pode ser feito um diagnóstico disso também. É uma aula inovadora esse, professor? Nossa, certamente. É possível, assim, sem sombra de dúvidas, professor Sidney. Principalmente por uma coisa muito interessante. O Rio São Francisco, o Rio Iguaçu, são rios de grande porte. A gente sabe onde eles estão. Sabe qual rio que a gente não sabe onde está? Os menorzinhos. E é o menorzinho que tem a nascente. E é esse rio que é mais importante, né, que a gente tem ali um diagnóstico para saber como que ele está. Porque esses grandes rios, professor Sidney, por exemplo, o Rio São Francisco, tem estações de monitoramento que tem dados ali quase de hora em hora. Agora, o menorzinho, o que drena para esse rio faz os grandes rios, né? O que faz os grandes rios, a gente não sabe nem onde eles estão. E muitas vezes estão lá no município, lá às vezes atrás da sua casa tem uma nascente de rio. É a chamada valeta, né? Aqui no Paraná é muito comum isso, né? Chama de valeta. E isso, né, um professor que tem essa base forte, que tem ali, que conhece a questão da dinâmica fluvial, o entendimento de uma bacia hidrográfica, ele tem essa capacidade de ver onde está esse rio. Identifica ele numa folha topográfica, olhando o relevo mesmo, encontrou aquele rio, pode fazer todo um trabalho na escola de conscientização, de sensibilização, e com certeza pode desenvolver coisas muito interessantes aí. Então, veja, a gente está falando aqui da atuação profissional, de mudança, né? A gente fala tanto de que quer ajudar o mundo, tornar o mundo um lugar melhor, não é? Então a gente tem a possibilidade a partir da aula de campo, né? Tudo isso, uma base forte e saber olhar para a sua realidade, né? Saber ver esse cotidiano e fazer um diagnóstico, entender ali onde está a geografia, onde está ali as ciências, né? Onde está as ciências biológicas naquela área. E aí, professora Mariana, a gente também tem que trabalhar com a questão dentro desse cenário, mas a gente tem que trabalhar com tecnologia, porque hoje a gente tem os cenários, mas a gente também tem que saber fazer proveito das tecnologias que nós temos para fazer essas aulas inovadoras. Como é que a professora vê hoje a questão
da empregabilidade da tecnologia nas aulas de campo, professora? Olha, conhecer recursos tecnológicos para você lidar com dados, ou mesmo antes, para você pesquisar alguns dados. A professora está falando, eu fiquei pensando aqui, mas se o estudante sabe onde tem nascente daquele rio que passa perto da casa dele, ele teria que consultar uma base de dados cartográficas, né, que nós temos aí, o professor Otacílio é o nosso expert no assunto, para tentar identificar isso e depois ir a campo e ver onde é que está de fato. Então, veja, dominar essa questão de ler os mapas, de buscar onde estão as fontes, né, oficiais dessa cartografia toda que já existe no nosso país, né, e a partir disso conseguir fazer o planejamento da sua aula, né, então já tendo que mobilizar recursos tecnológicos antes, e aí, claro, né, num cenário mais, vamos dizer assim, mais bem estruturado, como a gente teve aqui nessa possibilidade nossa das aulas de campo no curso de geografia, esse profissional conta, por exemplo, com o apoio do drone, que faz umas tomadas, né, amplas, de mais distância, que a gente consegue ver um leque de paisagem muito mais amplo. Então, saber dominar isso também, né? Eu sei que é sonho de muito geógrafo que gosta de tecnologia ter o próprio drone. Por enquanto, ainda esse recurso é um pouco caro, mas eu imagino que mais para frente vai ficar mais barato. O fato é saber lidar com essas coisas, garante a esse profissional também espaços de trabalho que aqueles que não se interessam, não se envolvem, não vão procurar, né, professor Sidney, certamente vão ficar à margem nessa questão da empregabilidade. E para campo, são recursos que, embora eu disse há pouco que, por exemplo, o drone é caro, mas ele já é fundamental, né, professora Tacílio? Exato. Tem lugares, por exemplo, a gente fez um campo ali no Vale do Rio Tibagi, pertinho da nascente, que não dá acesso. Você enxerga o rio lá embaixo, né, um relevo muito acidentado, perto da nascente dele, a gente não conseguiria descer para fazer, mas o drone fez imagens e o nosso objetivo de ensino na sala de campo foi totalmente atingido. Então, sabe, são ferramentas que estão sendo colocadas aí cada vez mais no mercado e que esse profissional, seja bacharel, seja licenciado, ele precisa dominar. Então, pela fala da professora Eneida, não tem como você fugir da tecnologia, né, professora? Não, hipótese alguma. Você tem que saber ali, tem que pelo menos ter conhecimento que existe, né? Depois você pode fazer um estudo de viabilidade, se é possível fazer uma compra, de repente uma negociação ali no espaço escolar, você consegue ver essa possibilidade, né? Nós aqui na gravação da aula de campo, a gente teve a oportunidade de ter ali um equipamento como esse para ajudar na tomada de imagens. E, como a professora ainda colocou, foi fundamental, né? Porque o drone, ele amplia a nossa noção de paisagem, né? Às vezes a gente não tem noção da dimensão do contexto que nós estamos, até a gente ver uma imagem de um drone, um vídeo de um drone, né? E isso é fundamental. E não só isso, a gente pode também usar muito bem o nosso próprio celular, o nosso smartphone. Foi-se aquela época que a gente tinha que comprar o aparelho de GPS, né, para fazer, era um aparelho caro, nossa. E hoje no celular a gente consegue tomar coordenadas, sabe, fazer um registro ali, fazer uma foto com coordenada, dependendo, montar um mural com os alunos na escola. E isso é muito interessante. Ter o conhecimento dessas possibilidades garante muito, aumenta muito sua empregabilidade. Então, saber fazer um plano de aula de campo bem feito, saber entender ali os processos avaliativos depois, entender e conhecer recursos possíveis para essa aula é muito, muito importante. Certamente são habilidades muito interessantes aí para o nosso egresso. E isso garante muito, né, uma questão de uma empregabilidade, seja no ambiente público ou privado, e eu diria até, professor Sidney, uma admiração do estudante, que isso é muito importante. O estudante, quando o professor ele sabe, ele se sente admirado, né? E isso é muito interessante, porque o aluno ele gosta, ele sente prazer de estar ali com aquele professor, de ganhar aquele conhecimento, desenvolver junto aquele conhecimento. Isso também é muito gratificante para a gente, né, professora Eneida? É muito incrível. Professora Eneida, por favor, professora. Não, eu só concordei com ele.
Nós temos dois cenários aqui. Então, nós estamos falando do drone e muitas vezes o drone é uma tecnologia que ele despende de um valor de recurso que nem sempre está acessível. Mas aí o professor trouxe uma outra realidade, que é a questão dos celulares, né? Quando o professor colocou que a gente tem como ter isso aqui como ferramenta também, é uma ferramenta de tecnologia, é um processo inovador. Hoje, professor, então, os alunos conseguem abaixar alguns aplicativos de uso público ou também tem que ter licenças privadas para poder ter acesso? Não, tem aplicativos gratuitos que você consegue baixar nesse exato momento. Tem um chamado o Google Earth, é o Earth só, né? É a tradução da palavra terra, né, para o inglês. E com esse aplicativo você tem acesso à imagem de satélite. Então é interessante levar para a escola, mostrar ali como que é a visão daquele espaço escolar na vertical, e isso você consegue acessar de forma gratuita. É impressionante isso. Entre outros aplicativos muito interessantes. Tem um para ciências biológicas que, para uma aula de campo, ele é fundamental. Que ele tira uma imagem, sabe, de uma planta. E ele te dá ali a possibilidade de qual que é aquela espécie. Ele dá até uma porcentagem ali de certeza daquilo. Para você trabalhar com seus alunos, conhecer a biota no entorno do espaço escolar, numa aula de campo, veja que incrível isso, né? E não teve nenhum custo adicional. Pode ir na loja de aplicativos do seu celular ali, procura lá, identificador de plantas, ele consegue. Em casa eu fiz o teste, dei foto da flor lá que minha mãe me deu, conseguiu, ele colocou lá, é o lírio da paz. Claro que tinha um nome científico e tal, né? Não me recordo agora, mas ele dava pra gente. Um recurso, professor Sidney, que está muito próximo a gente. Tem o drone, né? Que ele vai custar lá mais seus 10 mil reais, mas tem o nosso celular que a gente já está usando ali, com esse aplicativo que precisa de uma câmera. Qual celular hoje que não tem uma câmera? Faz o registro da imagem ali e consegue identificar essa espécie, trabalhar toda uma questão aí da biodiversidade, da geodiversidade do Paraná, Curitiba, de São Paulo, Belo Horizonte, de onde você estiver. Então veja, de novo aquela questão, a gente dá a base muito forte, a base sólida para vocês, e vocês agora vão florescer. Vamos ver para onde vai crescer essa árvore da habilidade de vocês, não é? E eu acho que, professora, nossa, gostei muito disso, quando o professor traz esse novo cenário, porque também eu sempre falo assim, a gente fica só aqui escutando a fala de vocês e fica tentando fazer provocações. A gente estava falando aqui da questão do professor inovador. Aí o professor traz esse cenário que a gente tem alguns aplicativos de formas gratuitas, pegando, por exemplo, esse seu exemplo, né, professor? Eu abaixei lá um aplicativo que ele ele identifica um tipo de planta, um tipo de flor. Muitas vezes, então, nós, além dessa aula de campo, nós podemos fazer uma aula familiar, por exemplo. Com certeza. Você dá uma atividade específica para aquele aluno na sua casa, na sua região, identifique na sua rua agora. Isso também, nossa, que bacana isso, né, professor? Impressionante, né? Você pode visitar a horta da sua avó lá, tirar várias imagens, né? E montar uma aula de campo, comparar, isso é muito interessante, comparar, né? Quais espécies que a gente tem entre as casas. Isso é muito interessante, né? Só tem que tomar cuidado para não achar nenhuma coisa muito exótica ali, né? Daí tem uma questão ali de ética, né? Uma vez, assim, eu recebi uma imagem de um aluno que era de um fóssil. E não pode. No Brasil não pode. Então a gente tem todo fazer um trabalho de orientação, né? Para ele doar esse fóssil, levar lá para o museu, que eles sim podem ter, né? A posse. Então dá para fazer todo um trabalho como isso, sabe, professor Sidney? É muito incrível, assim, como a tecnologia ela nos ajuda, né? Se por um lado, às vezes, ela deixa a gente muito preso em algumas coisas, né? A gente tem que saber tirar proveito disso, né? Usar ela ao nosso favor. Veja, anteriormente você tinha que pegar uma planta, levar no herbário, no museu de história natural, em algum espaço assim, para algum biólogo com ênfase na botânica, fazer ali o registro, dizer qual que é aquela espécie. E hoje você pode fazer isso com um celular, você consegue tirar, ele tem um nome científico com uma acurácia, uma possibilidade ali, uma precisão muito grande, sabe? E claro que para uma aplicação dentro de um espaço escolar, você pode sim fazer dessa forma, né? No ambiente de pesquisa, daí você tem que ir realmente por esse caminho aí, de usar ali a questão taxonômica e tal, para identificar essa espécie. Mas para o ambiente escolar, não quer dizer que precisa, é menor. Não, é só para ser adequado ao objetivo da aprendizagem ali. E está adequado ao tempo disponível, os recursos disponíveis. Então, com um celular como esse, você consegue fazer coordenadas lá para a geografia, né? Entender as coordenadas, trabalhar com posicionamento com seus alunos. E para ciências biológicas, né? Disciplina de ciência ou biologia, você consegue fazer identificação de espécies. Eu já me passei aqui uma atividade, professor Sidney, cada um fazer assim, identificar uma espécie, trazer, a gente montar um mapa dessa rua,
desse bairro, né? Que espécies que a gente tem no nosso jardim, né? Será que elas são punks, né? As plantas alimentícias não convencionais? O que a gente encontra ali, né? Será que elas são nativas, não são nativas? Nossa, a discussão fica muito, muito grande, né? E muito rica. E certamente impacta muito, né? A vida desse estudante. Então, né, professor, essa aula de campo, o inovador é o professor, é a tecnologia, é o seu ambiente, na verdade, porque muitas vezes esse professor, ele não faz parte daquela região, ele está alocado naquela região, né? Sim. Então, ele tem que saber também ouvir no seu entorno, né? Porque uma boa aula de campo é ele saber como é que no seu entorno, como é que a coisa se processa. E aí eu chamo para essa conversa que muitas vezes um cenário, a gente está falando aqui da aula de campo porque eu gosto muito da coisa do envolvimento com o aluno, mas com a família, né? Muitas vezes o aluno acaba não trazendo informação, mas aí o professor falou bem assim, mas e aquela planta da avó? Porque a avó, muitas vezes, e a gente está falando a nível de Brasil, muitas vezes nós temos um cenário que, nessa região como eu estou hoje, era uma região de Mata Atlântica, tinha um relevo totalmente diferente, e hoje você tem um contexto histórico de tudo isso. Então, o inovador, ele tem que conhecer o presente, o futuro, mas também tem que conhecer um pouquinho do passado, né, professor? Você sabe que os autores que lidam com a formação de professor no Brasil, eles todos, eu posso lembrar aqui de pelo menos uns 4 ou 5, não vem ao caso ficar citando os nomes, mas todos eles falam da importância disso, do estudo do lugar, né? Então, entender os conceitos, as categorias, no caso da geografia, mas também dá para trazer das ciências, como a gente está englobando aqui, e de outras disciplinas mais técnicas, se a gente pensar em estudante de ensino médio, né, como a química, a biologia, você fazer esse estudo do lugar, daquilo que é próximo, que é familiar, mas que nunca foi olhado com esse olhar fundamentado, é muito importante. E aí é claro que a gente envolve a comunidade, não tem jeito. Então amplia, né, a escola vai para além dos seus muros, chega nessa comunidade e chega na estrutura da família que esse estudante tiver, porque não tem importância, às vezes ele pode morar com a avó, não ter pai, não ter mãe, enfim. Isso é o que a gente que trabalha com criança pequena e adolescente, essa é uma realidade bem, bem complexa, né? Então a gente tem que pensar em tudo isso. Mas sim, Sidney, envolve muito, muito a comunidade como um todo, a família, e agrega cultura, né, para essa gente que está fora da escola. Eu acho que isso aí é o mais bacana de tudo. E aí, professor, a gente falando especificamente da geografia, a gente trouxe alguns exemplos, né? Nós estamos trazendo um exemplo aqui da comunidade, nós estamos falando muito da questão aqui do ensino básico, ensino fundamental. Partindo um pouquinho mais para o aluno, para esse aluno do ensino médio, né? Que outros exemplos inovadores de aula de campo a gente poderia também trazer para esse cenário, professor? Olha, no ensino médio, é muito interessante que a aula de campo pode aliciar alguns alunos. Pode puxar para um curso de geografia, para um curso de ciências biológicas, porque é apaixonante. Simplesmente por isso. Você se dá conta que do entorno da sua escola você tem geografia. Isso às vezes pode parecer um pouco bobo hoje em dia, mas é tão impactante para o aluno, né? Eu dou o meu exemplo, a senhora Neida já cansou de citar esse exemplo, que eu quando estudei sobre a Serra do Mar brasileira, na faculdade já. E daí me contaram o que é a Serra do Mar, e eu falei, mas não pode ser? Eu vejo todo dia de manhã. É sério que é isso? Sim, é isso. Então, esse impacto é muito positivo, né? Você se dá conta e você pode trazer alguns alunos para escolher uma profissão. Dependendo é isso, né? A geografia sempre me instigou e tal, vamos fazer geografia.
ou fazer um curso em ciências biológicas, né? Ainda mais na modalidade EAD, que é tão democrática, né? Que chega a vários pontos do nosso país. Eu sou sempre fascinado por esse modelo de ensino, porque você tem a possibilidade de formar profissionais com alto impacto em várias regiões do Brasil. Nosso alcance é muito grande, né? São o quê? Mais de 5 mil alunos, a gente consegue formar profissionais de excelentíssima qualidade, né? E vejam como isso pode ser interessante nesse processo. Então, a aula de campo ela pode despertar essas paixões, não é? A gente tem que falar de sentimento também durante o ensino. E trazer esses alunos, mostrar possibilidades, como também ele pode se apaixonar por outras questões, né? Pode gostar muito ali do experimento da química, pode olhar um microscópio e se apaixonar por ciências biológicas, pode ver outras coisas interessantes ali e escolher uma profissão. Para o ensino médio, isso eu acho que é fundamental. Viver, experienciar, se permitir experimentar essas outras coisas é muito, muito importante. E isso, professor Cid, certamente pode trazer coisas muito positivas aí para esse aluno. Justamente eu fiz essa... pode pôr não, professora? Não, é só o professor Tassilo foi falando, eu me lembrei de uma aula de campo também que fiz uma vez, muito simples. Estava trabalhando solos, camadas dos solos com os alunos, e próximo da escola eu tinha um corte, né, no terreno que me permitia ver os horizontes dos solos. Então, professor Sidney, levar aqueles estudantes, eles eram do primeiro ano do médio, eu diria que é o mesmo impacto do que o último ano do fundamental, assim, ainda, né, no começo da adolescência. Levar aqueles alunos a, retomando aqui a questão do empírico, né, olhar as cores diferentes daquelas camadas. Eles podiam tocar, né, sentir a textura, perceber as diferenças ali, foi tão empolgante para eles, é uma coisa muito simples de fazer, muito rápida, como disse o professor Tassilo, foi no período de uma aula de 50 minutos, porque era próximo da escola, a gente foi ali e voltou para a sala, e então isso traz aquele conceito abstrato, daquele desenho bobo lá no livro didático das camadas, camada horizonte A, horizonte B, né, que aquilo muitas vezes o aluno viu ali, daqui a pouco esqueceu. Ele foi lá, tocou, aprendeu. E talvez, né, professora Tassilo, tenha olhado a geografia com outros olhos, que é a nossa parte aí também de encantamento. Mas justamente eu fiz essa provocação porque num artigo recente do qual eu estava lendo, Campo das Profissões, e aí falava-se muito isso, que o aluno ali na sua adolescência, onde que tem muito essa questão de tato, fato, campo de visão, é onde tem as percepções, muitas vezes ele acaba se encontrando. E aí quando vocês trazem para o debate essa aula de campo, essa questão inovadora, é muitas vezes neste processo que justamente que o aluno acaba se descobrindo. Puxa vida, eu estou aqui fazendo uma visita, visitando o Serra do Mar, eu quero estudar o relevo, primeiro, segundo, terceiro planalto, e assim vai variando, né, professor? Então eu acho muito fundamental, o tema é muito bacana, a gente sempre diz assim que o nosso tempo e o nosso tema, eles acabam sendo, eles estão compartilhados, mas ao mesmo tempo eles se distanciam, porque o nosso tempo acaba ficando curto. Infelizmente, o tema é bom, mas o tempo passa super rápido. Quando o assunto é bom, a gente acaba tendo várias discussões e não temos tempo de falar tudo o que gostaríamos, né? Mas eu vou deixar aqui para a professora Eneida fazer suas considerações, já agradecer prontamente aqui a todos vocês, nossos telespectadores, nossos alunos, nossos egressos, nossos polos no exterior, porque esse programa é transmitido aqui no Brasil e mais para Europa, Japão e Estados Unidos. Professora Eneida, por favor, suas considerações. Eu só tenho a agradecer a participação, né? Sempre falar de geografia, de ciências biológicas, de aula de campo é uma paixão para nós. E, assim, estimular aos nossos estudantes que assistam às 7ª aulas, que são as nossas aulas de campo, que pensem sobre isso, que reflitam sobre essas diferenças conceituais, né, sobre a aula de campo e sobre tudo que envolve o preparo disso. Porque vai te dar, de fato, um diferencial profissional. Sidney, muito obrigada pelo convite, fico muito feliz, professora Tassilo, de compartilhar aqui com você, sempre muito bom, e tudo de bom para todos. Ô, professora Tassilo, eu sei que você é apaixonado por aula de campo, você é um inovador.
Para aqueles que querem inovar, professor, em aula de campo, qual o primeiro passo? Primeiro passo, professor Sidney, olha para o teu entorno, para o teu cotidiano. O que tem ali de diferente? O que tem ali de igual? Né? Onde você vê geografia, onde você vê ciências biológicas ali? Eu acho que isso é um excelente passo. A partir do momento que você entrou no ensino superior, nunca mais a tua mente vai voltar para aquele tamanho que quando você começou. Evoluiu, você cresceu. Você vai viajar com a família, vai ser até aquele chato, né? Vai ver geografia, vai ver biologia em todo lugar. E isso é bom. Você está vendo a tua profissão no teu dia a dia. Reconheça isso, entenda isso como um momento muito especial de crescimento seu interno. E esse é um excelente passo. Olhe para o teu entorno, veja possibilidades, oportunidades que aparecem para você, são muito, muito interessantes, vocês estejam prontos para agarrar elas, poder aproveitar elas, não é? No ensino privado, é muito importante o professor saber ali fazer uma aula de campo, né, demonstrar o conteúdo na prática. No ensino público também é muito interessante. Então, tem caminhos muito importantes que você pode seguir. E certamente vai dar um diferencial muito grande para vocês. Tá certo? E eu acho que o diferencial eu sempre digo assim, você enquanto professor, você enquanto geógrafo, você enquanto qualquer profissão, os mesmos estão aí, né? Os mesmos, a gente sempre fala que o campo da empregabilidade é o campo da inovação, das competências e habilidades. Habilidades, que foi colocado no dia de hoje aqui, a questão da inovação. Você já parou para pensar o quantas habilidades você pode desenvolver, como como as falas do professor aí no seu entorno? Fica a dica. Competência e empregabilidade vai ao ar todas as segundas-feiras, 17h15. Termina aqui mais o Competência e Empregabilidade. Te vejo na próxima segunda.